Telling you, it'll all blow over. Didn't you admit to Dr. Cusimano that you were feeling depressed? Família Soprano foi uma premiada série de televisão dramática americana criada por David Chase e produzida pela HBO. A série acompanha a vida de Tony Soprano, o ator James Gandolfini, um mafioso ítalo-americano de New Jersey que, depois de um ataque de pânico, procura ajuda profissional. É a doutora Jennifer Melfi, interpretado pela atriz Lorraine Bracco, quem o ajuda a lidar com os problemas e negócios da família. A série conta com diversos papéis de destaque entre os colegas, membros e rivais da família de Tony. Os mais notáveis são os papéis de sua esposa, Carmela Soprano, interpretado por Ed Falco, e seu primo, Christopher Moltisanti, interpretado pelo ator Michael Imperioli. Depois de um piloto ser encomendado em 1997, a série estreou na emissora de TV a cabo HBO, nos Estados Unidos, em 10 de janeiro de 1999 e, como anunciado, em 2006 pela HBO. Terminou em 10 de junho de 2007, com um total de 6 temporadas e 86 episódios. A série então passou por um syndication e foi transmitida pelo canal A&E nos Estados Unidos e internacionalmente. The Sopranos foi produzido pela HBO, Chase Films, Broadway Gray Television. Foi filmado quase toda na Silvercup Studios, New York City, e em locações de New Jersey. Família Soprano é considerado por muitos como a melhor série de televisão de todos os tempos. A série também ganhou uma série de prêmios, incluindo o Peabody Awards por 2 primeiras temporadas, 21 Emmy Awards e 5 Globos de Ouro. A produção entrou para a cultura popular dos Estados Unidos nos anos 2000 e tem sido objeto de análise crítica, polêmica e paródia. Gerou livros, um jogo eletrônico, álbuns de trilha sonora e um grande merchandising. Vários membros do elenco e equipe da série, que antes eram por grande parte desconhecidos do público, tiveram carreiras bem-sucedidas depois do fim da série. Em 2013, o Writers Guild of America nomeou The Sopranos como a série de TV mais bem escrita, enquanto a TV Guide e a Rolling Stones classificaram com a melhor série de televisão de todos os tempos. No Brasil, foi transmitida originalmente pela HBO de 20 de agosto de 1999 a 26 de agosto de 2007 e na televisão aberta pelos canais SBT e Bandeirantes. Bom, eu vou começar agora a apresentar minha coleção que eu tenho da série que eu considero a melhor série já feita para a TV mundial, que é a Família Soprano, né? Eu tenho até aqui a primeira temporada, né, que saiu em DVD. Eu na época, assim, eu assisti alguns episódios, né, que passaram na HBO e tal, acho que na GNT ou Multishow, alguma coisa assim, né, que exibiam também, tiveram direitos de exibição, né. Eu fiquei fascinado e quando começou a sair também em DVD, eu adquiri todas as temporadas, né. Essas edições assim são até bem interessantes, ó, que tem de destaque, né? Tem luxuoso, que tem vários discos, né? Se abre aqui, tem imagens até dos personagens, né? E aqui são 4 discos, né? E vários episódios, são 13 episódios, né? A série começou, né, em 1997, foi o episódio piloto, né? É interessante até que a personagem Meadow, né, que estava bem novinha, assim, com o rostinho gordinho e tal, que faz a filha do Tony Soprano. E logo no segundo episódio já estava com um rosto assim, já mais magro e tudo, um pouco mais
até mais bonito e tudo, né? Que é até um pouco mais velho que o filme. O piloto só foi exibido em 1999. E aí, a partir daí, começaram a fazer os outros episódios da série, né? Da primeira temporada. Ela durou até 2007, né? Mas, na verdade, foram 10 anos no total, assim. E essa aqui é a primeira temporada, né? E a HBO ela é bem interessante, porque eles estavam fazendo seriados e filmes para TV, inovando muito, né? Uma temática bem adulta, bem séria, né? E a Família Soprano foi bem revolucionária, tanto que demorou um certo tempo, assim, de 97 até a exibição mesmo, né, da estreia, né? Durou quase 3 anos, e 2 a 3 anos e tal. E porque era um tema bem delicado, né? Era para apresentar... aqui até a primeira temporada que eu comprei também em Blu-ray. Bem interessante, mas tem um livretinho aqui com os 5 discos, assim, que tem extras e tudo mais, né? E ela estava inovando, né? Porque estava apresentando com personagens principais mafiosos, né? Muito violentos, truculentos e tudo, né? Mas mostrando o cotidiano deles, a vida, o dia a dia, né? E isso nunca foi feito isso na TV. Geralmente foram até feitas séries assim que os personagens principais eram anti-heróis, assim, às vezes corruptos, violentos e tudo, como no caso de uma série que foi muito boa também, muito inovadora, foi Nova York contra o Crime, de 1900 alguma coisa, né? Foram acho que 10 anos antes, né? O mesmo Twin Peaks foi apesar do personagem principal ser um detetive e tudo, né? Mas a série era bem pesada também, com personagens assim bem enlouquecidos, surreais, né? Com toques de sobrenatural e bem surrealista, né? Foi produzido e dirigido pelo David Lynch, né? E foi uma série bem inovadora também. Mas Os Sopranos já estava mexendo num território assim que o personagem, para a identificação do grande público, tudo mais, seria mais difícil, que seria um vilão, né? Seria um gangster e tudo, né? Geralmente os gangsters já até foram apresentados no cinema, né? Como personagens principais, como Poderoso Chefão, e na década de 80 o Scarface, né? O Pagamento Final também, do próprio Brian De Palma. Mas só que era cinema. Agora a TV já é um público mais doméstico, um público até um pouco mais conservador que o público do cinema, que já tinha avançado mais assim nessas temáticas, assim, né? E foi bem interessante, né? Convidaram atores que já não eram tão conhecidos, alguns vieram até de uma grande inspiração, que o David Chase, o roteirista, gostava muito do filme do Martin Scorsese, Os Bons Companheiros, né? Com Robert De Niro, Ray Liotta, né? E um dos melhores filmes, considero um dos melhores filmes talvez o terceiro melhor, o segundo melhor filme do Martin Scorsese, né? E aqui tem uma edição de 25 anos, um Blu-ray. Tem um DVD também, tem a trilha sonora. Esse aqui é um disco duplo com vários extras, né? E alguns atores assim que trabalharam com Lorraine Bracco, né? Que faz a personagem da esposa aqui do Ray Liotta, né? Ela faz a psicóloga do Tony Soprano. Que o Tony Soprano, ele com os problemas da família e da profissão e tudo mais, ele está tendo crise de pânico e procura uma ajuda psicológica, né? Inclusive começa até a tomar medicação e tudo, né? E ele vai sentindo até melhores depois, quando vai até desabafando e contando até detalhes da sua vida, tanto pessoal como também da proibitiva, né, carreira aí criminosa de gangster e tudo, né? Anxiety attacks are legitimate psychiatric emergencies. Suppose you were driving and you passed out. Let me tell you something. Nowadays, everybody's got to go to shrinks and counselors and go on Sally Jesse Raphael and talk about their problems. Whatever happened to Gary Cooper? The strong, silent type. That was an American. He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do. See what they didn't know was once they got Gary Cooper in touch with his feelings, that they wouldn't be able to shut him up. And then it's dysfunction this, and dysfunction that, and dysfunction motherfucking. You have strong feelings about this. Let me tell you something. I had a semester and a half of college, so I understand Freud. I understand therapy as a concept. But in my world, it does not go down.
Could I be happier? Yeah. Yeah. Who couldn't? Do you feel depressed? Mas assim, ele só não poder relatar crimes, assim, como assassinatos e tudo, porque é na obrigação da psicóloga, ela teria que denunciar. Ela coloca bem claro isso, assim, na relação de paciente, né, e médica, né. Bom, essa edição é belíssima. E o filme foi, claro, foi inspirado no livro também de um dos, Nicholas Pileggi, né, e tal, que foi entrevistado e foi membro da máfia, né? E contou detalhes, assim, extremamente violentos, assim, como funcionava esse submundo, né? E é claro que se inspirado também na própria máfia, né? Existe até citações, né? Tipo John Gotti, né? Que foi um mafioso da década de 80 em Nova York, né? Que assumiu as famílias, assim, numa disputa sangrenta, né? E era muito vaidoso, gostava de aparecer, e isso ajudou um pouco a derrocada, assim, da própria máfia. Ela sofreu uma decadência depois desse período, assim, que foi da 70 e 80, que foram muito violentos, né? Que até inspiraram esses filmes todos, né? Inclusive tem até o Cassino, que não é em Nova York, é lá em Las Vegas, mas também foi uma cidade muito controlada pela máfia, né? Também com Robert Niro e também o Joe Pesci, né? Que também ficou famoso com esses papéis que ele fez aqui e a Sharon Stone até ganhou Oscar nesse filme, que está muito bem. E o John Pesci aqui tá difícil de focar aqui. Né? E o David Chase era muito fã, então ele convidou até alguns atores, né? Um dos capos também, dos capitães lá e tal, né? Dos atores, uns dois pelo menos, que trabalharam no 3 até, né? Que o próprio Christopher, ele faz uma ponta, ele leva um tiro do Joe Pesci, assim, numa sequência assim até muito violenta, que todos riam, ao mesmo tempo mataram o rapaz. Ele faz uma pequena ponta, né? É um ator que faz o Christopher, né? Que é primo da Carmela, né? A mulher do Soprano, que ele trata como se fosse o primo também, né? E até pensando, às vezes, numa futura sucessão, já que o filho dele, o Anthony Júnior, era completamente assim, desligado, sem interesses e tudo, não apresentava assim, nenhuma motivação nem para ter uma vida assim, fazer fora da máfia, estudar e tudo mais, como também não dava muitos problemas e tudo, né? Oklahoma kid, that's me. I'm the Oklahoma kid. You fucking farmer. Dance, Yahoo, you motherfucker. Round up those fucking cattle. Come on, you dance, you little prick. Now he's moving. He's making me. Henry, what God, he got him in the foot, Tommy. He's fucking doctor. All right, so he got shot in the foot. What is it, a big fucking deal? Vito, get a towel. Nice fucking game. E a primeira temporada ela é bem interessante, que conta exatamente essa disputa entre a família também, porque tem o tio Júnior, que é o irmão do pai do Tony Soprano, né, que estava já na promessa de assumir quando a família, a Aprile, né, que era o chefe lá da máfia de New Orleans, morre, e ele meio que assume, assim, mas estava meio dividido entre o Tony, porque ele tinha grandes poderes também, que ele já estava, ele era muito ligado ao John Aprile, e já tinha contatos diretos, assim, ele que dominava um pouco nessa questão, assim, por exemplo, do lixo, né, urbano e tal, das empresas, do sindicato do lixo, assim como também ele até negocia de construção civil também, os sindicatos, né? Mas para evitar conflitos entre a família, que estava ele cede até a liderança da família lá ao tio Júnior, mas o tio Júnior era muito ambicioso e tinha medo também, de maneira assim, de ser substituído pelo Tony. Ele tenta até armar uma morte, ele queria que, né, ele ia fazer, promovendo a morte do próprio sobrinho,
ajudado pela mãe do próprio Tony, né? Que é outro personagem também complicado, assim, estranho e cria várias confusões, né? Na verdade, a série toda gira muito em cima da família mesmo, os parentes, como problemas com os filhos, com a mulher, né, que são personagens muito importantes, né? Com o sobrinho Christopher, né? Com alguns personagens, sabe, que orbitam lá também, os capos, né? São personagens bem interessantes também, assim como o tio Júnior e a mãe, né? E também a irmã também, que em determinado momento ela aparece precisando de ajuda, estava sem dinheiro e tudo mais, ela tinha rompido com a mãe, e o Tony também ajuda e tudo mais, e ela também se casa com o antigo capo, né? Depois de perder a mulher, se casa com ela, mas aí ela só gerava problemas e durante essas 6, 7 temporadas exatamente estão em torno dessas confusões também, né? Eu gostaria de mostrar aqui também, aqui tem também o DVD também nesse mesmo estilo da primeira, né? Digistaque. 4 discos, também como na primeira. Né? Discos aqui, abrindo aqui. Um disco, né? Então, essas edições depois foram substituídas por um formato mais simples que eu amarrei, né? E eu depois cheguei a comprar um box, né? Com todas as temporadas, né? A coleção completa, né? Que aqui estão todos os discos, né? Eu andei perdendo algumas temporadas, não estava achando para comprar e tudo. Então depois eu comprei com edição mais simples, com uma luvinha, com o rosto dos personagens aqui, né? E a sua linda namorada, né? Noiva. As capas são bem interessantes até, né? Essas imagens de morte e tudo, né? A família, né? E é interessante que durante quase todos os finais tinha sempre um episódio meio surrealista de sonhos e tudo, que eram bem interessantes, né? É uma série assim que, na estrutura dela, no formato que ela foi feita, ela não tem aqueles ganchos do que vai acontecer no próximo episódio, ou mesmo assim um gancho quando termina o último episódio de uma temporada, assim, do que vai acontecer, o que está prometendo acontecer para a próxima temporada. Ela não segue essa linha, assim, não segue esse formato tradicional, né? Da série, soap operas, da TV americana tradicional. Ela faz uma forma bem vanguardista, bem inovadora, bem interessante, né? E os diálogos são maravilhosos, tanto que o conselho do Writer Guild of America, né, elogiou, colocou como melhor série já feita, mas bem escrita, né? E o David Chase, o criador, era um roteirista, né? Ele já tinha experiência em séries que ele fez na década de 70, né? Mas ele tinha assim, um grande projeto dele, assim, ele estava acalentando de certo tempo, fazer uma série assim, sobre mafiosos, né? Mas tem um formato assim, bem diferente, assim, no estilo que ele viu, que ele ficou impressionado, que foi do filme que inspirou bastante os filmes do Martin Scorsese sobre a máfia, né? What was the original impetus for this series? A guy who was working there at that time, Lloyd Braun, gave me this very inspirational speech, and at that time in my life it was pretty hard to inspire me about television because I didn't like it. And he said that he had me over there because they felt that I had a great series inside me. This is exactly what he said, and I thought, and he meant it. And he said, we don't want to get in your way. All we want to do is help you get it out. And he said, for example, would you like to do a series about The Godfather? This is in the lobby at Burlstein Gray. I said, no, I don't want to do a series about The Godfather, but I do love gangsters. So driving home, I remembered this had been a movie idea. The Sopranos had been a motion picture idea. That you'd had. That I'd had, which my agents had said, don't bother developing that because it won't sell. And so I'd listened to that. And so I had this idea in the back of my head, and I thought, I wonder if I could make that into a
TV series. And so that's what happened. Originally it was a Fox. It was developed for the Fox network. And once the script was written, they passed on it. And what was the idea? The original idea was that was a relationship with the mother and the son? The original story was, yes, the original story was about a guy, a gangster, who has a very difficult mother, who is not a typical mob mother. I had read about this mob grandmother in Philadelphia, rather the head of the mob in Philadelphia at that time. Apparently she was quite a contender and a very difficult woman. And so I was interested in doing this mother-son thing, having to do with the son, this gangster finally has to go get psychotherapy. And Because of his problem. because of his problems with his mother. Yeah. Gang war is declared. His mother is angry at him for putting her in a home, or for neglecting him. I don't know if I had the home at that point, but she's angry at him for neglecting her. And the therapist, because she has a window into his mind and is listening to all this stuff about his mother, is the one who says, you know, I think your mother may be the one who's behind this gang war. That was the original idea. I see. Well, I can see how that evolved. And so that's kind of the... That did sort of spread out into the whole season. Right. Fascinating. E aqui também eu vou apresentar aqui um boneco que eu tenho, né, do Tony Soprano, né? Tem até uma base aqui interessante aqui, né, com sopranos e tudo, né? Eu tenho a caixa também aqui a capa, né? O rosto do Anthony, né? Com buracos de bala e tudo mais, né? Sopranos, né? Como tem esse título assim, né, velho? O R, né? Como se fosse uma arma, né? E como se fosse até mesmo a própria o título que vem na série, nas temporadas, né? A trilha sonora também é muito interessante, né? Que ela também se apropria um pouco do estilo das trilhas sonoras mais escocesas, né? Incluindo músicas assim da Connie Francis e alguns cantores italo-americanos famosos, Frank Sinatra, Jim Martin e esses cantores todos, e além de músicas de blues, né? Que é da região lá e tudo mais, algumas músicas boas de blues que os escoceses gostavam muito, alguma coisa de rock, né, no estilo Rolling Stones e tudo. Então era bem inspirado, né? E até alguma coisa de música clássica também, né, para aspecto mais dramático e tudo, né? E aqui a caixa vem, são poucos itens, né? Aqui são alguns pares de mãos assim que podem ser trocados para fazer posições aqui. Essa daqui até para segurar uma arma, né? Esse aqui de punho mais fechado, né? Esse aqui, outro punho aqui, direita, esquerda, né? Punho fechado. E aqui como se fosse também segurar alguma outra coisa, algum objeto, até mesmo uma arma, né? Fica, né? E aqui onde que fica a base, né? Essa parte aqui do fundo onde fica a base, né? Aqui o suporte da base, né? Aqui o copo, o charuto, aqui exatamente, eu não sei exatamente, e aqui ó, a arma, né? Onde fica a arma e aqui o corpo, né? E aqui estão os itens. Ah, não, esse aqui é onde fica um reloginho, que eu acho que é o copo e tal, né? E aqui os itens, assim, tem o Tony Soprano, acho que gostava de tomar essa bebida aqui, não sei se é algum drink, né? Alguma coisa aqui, que é bem interessante, né? Eu deixei a arma dele aqui no cinto, né? Vou pegar aqui. Mais básica, ela não mexe, quer dizer, uma arma mais simples, né? Eu deixo ela aqui, não tem nenhum coldre, né? O charuto, né? Aqui o charuto, como se fosse uma brasa aqui acesa, e aqui o rosto extremamente bem esculpido, né? Era difícil achar, porque até o momento eu não tinha visto, só tinha visto um Tony Soprano, né?
um Tony Soprano que foi feito por um escultor, né? Um artista americano chamado Reimer, que fazia vários bonecos assim muito bem detalhados, assim, mas eram bonecos encomendados e por isso eram bem mais caros e tudo, mas tinha um certificado, né? E tudo mais, né? Mas é muito bem detalhado o rosto do Tony Soprano, né? E as roupas bem características, ele sempre usa assim essa camisa e tal, esse casaquinho de couro, também aqui a calça, né? Ele tem um revestimento por dentro, assim, para deixar ele mais gordinho, né? O ator até, ele morreu apenas com 51 anos, um ataque cardíaco, né? Foi uma morte assim meio esperada, porque ainda é muito jovem ainda, 51 anos, morreu em 2013, né? E ele começou em 97, né? Quando ele precisava ter mais magro, assim, tudo. E ele eu não sei se era tão conhecido, depois ele, por causa do Tony Soprano, ele conseguiu fazer alguns papéis importantes, trabalhou com os irmãos Coen, trabalhou em filmes assim do Brad Pitt, né? E outros filmes. Ele se tornou uma figura assim muito conhecida e querida, assim, né? E ele, né, claro, né, ganhou prêmios pela sua atuação e tudo, né? Um ator assim com grande talento, um grande carisma, né? Porque era necessário ele que reunisse alguma coisa assim que causasse uma certa empatia com o público, uma certa simpatia, né? No fundo, ele é como se fosse uma pessoa que fosse levada ao mundo do crime, porque fazia parte de uma família tradicionalmente ligada, né, à máfia, né? Mas ele tinha assim, ele tinha crises, né, até talvez éticas, morais, não sei, não se sabe muito bem, assim, mas ele tinha crises porque ele se encanta lá na sequência inicial com alguns pássaros, ele vê naquela coisa lúdica, fora da realidade dele, né? Como se fosse uma forma de escapar dessa realidade. Tá? E ele fica muito triste, ele tem o primeiro crise, desmaio e tudo, né? Quando os pássaros vão embora, né? Quando os pássaros migratórios ficavam ali na piscina, ficaram durante um tempo ali, mas foram embora e ele ficou bastante chateado com aquilo. Né? E isso causava assim, uma certa... pelo menos assim, uma forma do público ainda se identificar um pouco com o personagem, ainda torcer um pouco para ele, apesar de logo em seguida, assim, ele já teve momentos assim, de coerção, de violência, né, exigindo dinheiro, assim, quando ele é agiota também, né, e cenas muito violentas, né. Mas o ator é realmente assim, muito carismático e ele convenceu bastante assim, no papel, né? Assim como toda a equipe, assim, a direção foi fantástica de atores desta série, né? Eu achei assim uma coisa impressionante, eu até considero realmente a melhor série que já foi feita para TV, inclusive outra série magnífica também, que é um pouco sobre o mundo do crime, que foi o tráfico de drogas até, né? Eu tenho até algumas figuras também, tem as temporadas em Blu-ray, né? E é uma série fantástica. Mas, né, eu só vou apresentar depois, que é mais um item que não está aqui ainda, que não achei. E para finalizar este vídeo, né, que eu tenho dessa coleção. Né? Então é isso aí. Bom, ficou faltando este item aqui, né, da minha coleção da família Soprano, que é este livro, que faz parte de uma série aqui do William Irving, né, que coordena assim, vários filósofos e tal, que discutem sobre cultura popular, né, principalmente da TV, né, como os Simpsons, e eu tenho outro também até sobre a série Lost, né, e que eles conseguem identificar discussões filosóficas, né, dentro dessas séries de TV, dentro desses projetos culturais, pop e tudo, mas realmente, assim, durante a série você percebe que alguns personagens, né, como a filha do Dr. Soprano Meadow, ela faz um curso sobre ética. O filho também, ele conhece um colega que também apresenta algumas ideias assim, sobre Camus e o mito de Sísifo e tudo. Né? O próprio Tony Soprano, ele tem um certo interesse assim, sobre Maquiavel e Sun Tzu, né, que é a arte da guerra, né? Fora isso também todo passa durante reflexões existenciais, né? Dos personagens, né? Sobre questões sobre a própria identidade, a vida e projetos e sua posição em relação ao mundo e questionamentos assim, né? Então esse livro aqui é bem interessante, né?
família Soprano e a filosofia mato, logo existo, né? E ela, né, tem vários temas abordados aqui, né? Então fica assim, né? Por último, foi esse último item que eu gostaria de apresentar. E então eu encerro agora a minha apresentação sobre minha coleção Família Soprano, né? E não esqueçam de marcar o sininho para receber novas notificações dos meus novos vídeos, né? Então até mais. What line of work are you in? What do you think Dad does for a living? Waste management consultant. His crimes, they are organized crime. That's the guy, Adriana. My Uncle Tony. The guy I'm going to hell for. They say that sometimes we go around feeling pity for ourselves, but behind our back a great wind is carrying us. I mean it, Adriana. I love you. I want to marry you. I love you. You're a good boy. He loved you so much. This family comes before everything else. Everything. For your wife and your children and your mother and your father. It's a thing of honor. You trust only blood. We're soldiers. If you've got a problem, you just gotta let somebody know. Soldiers don't go to hell. You stay within the family. Sting is a pyramid since time immemorial. Shit runs downhill, money goes up. Johnny Sack, boss of a family. You thought John had an ego before? Forget it now. I mean, what happened to this thing? For God's sake, we bend more rules than the Catholic Church. Anybody ever die in your arms, you cocksucker? A family member, somebody you love? I want your cousin on a fucking spit. Fuck him, John. Fuck all of them. We gotta hit first. We're done here. John, how long I gotta wait? I paid enough, John. I paid a lot. I gave that fuck pieces of my soul, Adriana. You know what he said to me? He said I should have a fucking drink. I will rain a shitstorm down on you and your family like you have never fucking seen. How could you fucking do this, Todd? Fucking push me to this. You pushed me to this. I fucking love you. You think you're alone in this? Tony, come on. Listen to somebody else for a change. You got no fucking idea what it's like to be number one. Every decision you make affects every facet of every other fucking thing. It's too much to deal with almost. And in the end, you're completely alone with it all. Two endings for a guy like me. Dead or in a cave. You probably don't even hear it when it happens, right? All my choices were wrong. I mean, don't you love me? You don't know who I am, do you? This thing of ours. I was involved with that? Yeah. Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo.